Oi pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, do Orientação do Alto, e hoje eu trouxe um tema muito diferente do meu público, né? Eu resolvi falar um pouquinho sobre o simbolismo de Saturno no filme, no personagem Doutor Estranho. Não sou muito fã dos filmes da Marvel, tô conhecendo agora, para ser bem sincera. E é muito interessante porque, por mais que sejam filmes considerados cultura popular, para quem tem conhecimento simbólico, é um prato cheio, tem muito simbolismo. E então talvez chegue alguns seguidores aí dos filmes que gostam dos filmes, né, para aprender um pouquinho mais. Na verdade, estou aqui para ensinar, né? Então eu espero que fique um pouco claro. São alguns apontamentos só, de algumas observações que talvez alguma pessoa que não estude e goste dos filmes, esses simbolismos passem despercebido, mas é muito fiel à regra, né? Por mais que a gente fique assim, nossa, inventaram tudo sozinhos, né? Cada personagem é construído dentro de um padrão muito rico de simbolismo e isso é fantástico, né? Inclusive, vou falar do meu favorito até agora, que é o Doutor Estranho, justamente por todo esse simbolismo de Saturno, né, que é uma ciência que eu estudo, a astrologia ela é uma ciência considerada de Saturno, mas para a gente entender melhor o porquê de tudo isso, para não parecer uma coisa assim tão aleatória, tem sempre um porquê, né, e é assim que a gente aprende as coisas. Para a gente definir o simbolismo de alguma coisa, a gente se parte da observação. Quando a gente observa algo, a gente observa aspectos como coloração, manifestação, densidade, aspectos, temperatura. Então, todos esses componentes vão trazendo informações que nos traduzem uma mensagem. Assim como quando a gente vê um sinal vermelho, algo vermelho, é um sinal de alerta instintivamente, naturalmente para o cérebro, alguns outros também isso acontece. Então, partindo da observação do próprio planeta Saturno, que ele é um astro visível ao olho nu, dos planetas do nosso sistema solar, Saturno é o último visível ao olho nu, tanto que para os antigos a astrologia era contabilizada até Saturno, porque Urano, Netuno e Plutão vai e volta, né? Mas para mim enfim, um planeta. Não existia, eram como estrelas fixas ali, quase não se movimentavam e não eram possíveis serem vistas, né? Então, até Saturno, ali que é visível, ele então traz essa relação com limite, com limitação, o último, né? Quando a gente fala que, eu sou o último, já tem um peso ali, alguma coisa que restou, que sobrou, que está à margem, né? Então, tudo que está à margem tem uma correlação com Saturno, né? O que está à margem da nossa sociedade, tanto nos dias atuais quanto ao longo da história, né? Os andarilhos, os de classe mais baixa, né? Estão todos à margem, quase sem possibilidade de lei, né? Porque eles não estão inclusos como um cidadão comum. Depois disso, a gente vai ter também o aspecto visível. Saturno, ele é um pontinho pálido, amarelado, bem pálido, que é como se ele perdesse essa possibilidade de luz, né? Então, algo que vai se apagando. Parece uma impressão de uma vela muito longe, né? Que é aquela iluminação muito suave, muito fraca, que vai perecendo. Então, tudo que vai perecendo, vai findando, também tem relação com o próprio Saturno. E como tudo aquilo que finda, é como se não tivesse controle sobre aquilo, fosse algo incorruptível, inalterado. E dentro disso, a gente vai ter algumas coisas, né? Dentro delas a astrologia, que a gente não pode alterar o movimento dos astros, eles estão sempre ali. O que ocorre é um erro de interpretação do próprio ser humano, né? E não do movimento dos astros. O movimento dos astros é incorruptível, né? E o próprio tempo, né? Por mais que o tempo ele seja relativo e ele seja uma ilusão atrelada à matéria, inclusive a matéria também é uma limitação, nosso próprio corpo, ele é uma limitação, também tem relação com Saturno, né? Quanto a uma barreira para o espírito,
o tempo também é um limitador, né? Uma barreira para a percepção. E por que isso acontece? Para a capacidade de compreensão. Não tem como jogar todas as informações possíveis e tudo acontecer ao mesmo tempo, porque senão vira um caos, né? Não sei qual que é exatamente o que desencadeia as coisas, né, do segundo filme do Doutor Estranho, né? Mas existem muitos gatilhos, muitos potenciais ali, né? E até mesmo essa relação de Saturno necessitar de uma limitação para que aconteça uma ordem das coisas, né? Então tudo aquilo que é exagerado também causa uma desordem, né? Então um excesso de severidade, excesso de secura, a pessoa também não aguenta, não suporta, né? E até a própria relação das possibilidades do tempo, né? A pessoa também não suporta. Eu lembro no primeiro filme que quando ele foi para começar os estudos, né, ele zombou muito dessa demora para se adquirir aquele conhecimento, né? Mas é justamente a necessidade da ordem das coisas para se obter o resultado, porque senão seria perigoso. Tanto que ele pegou aquele livro lá e fez as magias. Eu não me recordo agora, eu não reassisti o filme para falar com toda certeza, né? Eu só lembro dos aspectos simbólicos. Tinha uma nota ali falando que era perigoso para não ficar mexendo naquilo. Então, dentro de muitos estudos e muitas ordens de estudos mais avançados, ocultos, existem esse aviso e esse cuidado que precisa ter tempo para se ter um conhecimento, né? Para que aquele conhecimento seja construído dentro de uma estrutura. Imagina a gente começar construindo um prédio pelo terraço. Não tem como, precisa da sustentação de uma boa base para depois finalizar ali com uma bela vista de um belo terraço. Então, da mesma forma, todo o conhecimento que a gente vai obter mais aprofundadamente precisa se ter essa base de anos de estudo, né? A todas as artes marciais também, né? Então é uma junção muitas vezes de um alinhamento entre corpo, mente e espírito, né? Então a gente vai ter essas várias faces, né? Vários potenciais em que precisa ser desenvolvido ao mesmo tempo para dar conta, que são o suporte, né? O tripé para dar o suporte para o desenvolvimento. O próprio tempo é também conhecido como Cronos, né? A gente vai ter Saturno, Cronos, tem relação com cronologia, que tem relação com o Senhor do Tempo. Tem até um mito que ele reinava, né, há muitos e muitos anos, até que ele foi tirado do poder por seu filho Júpiter, né? Se eu não me engano, a forma que ele utiliza para fazer as magias dele é com o dedo médio, que as pessoas aqui no Brasil mandam a outra para aquele lugar com esse dedo médio. Mas para a quiromancia, que é a arte da leitura das mãos, né? A gente vai ter o dedo médio, que é o dedo mais alto, como um símbolo de Saturno, que é a relação, como a pessoa lida com o profissional dela, com a seriedade e a estrutura dela. Para a astrologia, Saturno também é um simbolizador de profissão, de trabalho, porque também tem relação com continuidade, com o tempo e com a maturidade e a responsabilidade. Porque conforme o ser humano vai se tornando adulto, ele precisa contribuir para a sociedade, contribuir para o seu sustento, né? Então ele precisa ser maduro e responsável e ter essa contribuição através de um trabalho, né, ou de uma profissão. Então, para a quiromancia, a gente vai ver a questão profissional da pessoa, se ela muda de carreira através, né, da linha que sai do dedo do meio. Cada dedo tem um simbolismo da quiromancia com relação ao planeta da astrologia, né? E é uma arte muito antiga. Tem muita gente que engana até hoje, né? Charlatão, existe em todas as áreas, né? Mas se existe até hoje é porque tem veracidade na situação, né? No estudo, na linha de estudo. Como eu vim de família cigana, né? A gente acaba aprendendo um monte de coisa. De verdade. Assunto para outro vídeo.
E Saturno, Cronos, o senhor do tempo, né, nada mais natural que a gente lembrar do relógio. E ele usa, inclusive, né, um colar ali com que é um relógio também, né? E aquele colar, aquele medalhão, né, que tem toda essa relação com Saturno, e quando ele vai soltar os poderes é uma cor verde, né? A cor verde ela é relacionada com o tempo e relacionada com Saturno. Mas não é um verde lindo que a gente encontra na natureza, assim, de uma forma tão fácil, né? É um verde que parece um bolor, né? Um fungo. E é justamente isso que é simbolizado por Saturno, né? Porque, geralmente, quando algo está apodrecendo, que está voltando para a Terra, está findando o seu ciclo, é que vai ter esse aspecto, essa coloração verde, né? Então, aí é um dos simbolismos. O outro do simbolismo da cor verde é da esmeralda, né? Onde a gente teve a lâmina de esmeralda, onde foi esculpida, né, com um diamante nessa pedra de esmeralda, o Kybalion, que são as leis herméticas, né? Então a gente vai ter as leis herméticas, que são leis que compõem o funcionamento do universo. É algo muito interessante, em que eu, se eu não me engano, falei um pouquinho sobre isso numa outra plataforma, mas eu confesso que eu sou não chega a ser curiosa, porque o meu estudo vai avançando um pouquinho mais do que isso. Mas durante alguns anos eu estudei hermetismo e o próprio Kybalion, e inclusive muitos Kybalions e algumas versões são da cor verde, né? Justamente por conta dessa referência. E aí tem algumas outras coisas aí sobre a esmeralda, né? Mas para quem já conhece um pouco mais de ritualística e de magia, né? Meu objetivo é mais o simbolismo prático e básico astrológico. E então a cor verde, né? Ele também utiliza uma capa. A capa é um limitador, uma proteção, né? Essa proteção também tem relação com os limites do próprio Saturno. Outra coisa que eu lembrei agora é que o próprio anel, ele utiliza nesses dois dedos, né? Que é o dedo de Saturno e o dedo de Júpiter, que é Zeus que desbancou Saturno, né? Então os dois ali estão sob o domínio dele, né? E ele faz os mudras, né? E o mudra tem relação com o dedo do meio, também novamente Saturno, né? Senhor do tempo. E, né, o poder, o que ele faz ali é alterar o tempo, alterar os acontecimentos. Enfim, né, acho que já tá o suficiente pra gente perceber o simbolismo só dentro do personagem, além, é claro, de algumas coisas óbvias dos eventos do próprio filme, né? A última coisa que ele se livra, que ele vende ali é um relógio caro que ele tinha, se eu não me engano, acho que é um relógio, tem relação com Saturno, com o tempo. Os anos de dedicação e estudo, a questão toda do envolvimento profissional dele antes de virar o Doutor Estranho, a própria relação da distância que ele precisa percorrer para encontrar a cura dele, né? A relação toda com a firmeza com as mãos que ele não estava conseguindo, o domínio que ele precisa ter pelo próprio corpo, que é um limite, um limitador, né? Os anos de estudo que precisavam ser dedicados, a leitura, que é algo imprescindível para Saturno, que é uma questão de ordem, através do estudo com a leitura, né, que é mais árduo, mais difícil, mas que ao mesmo tempo a recompensa ainda é melhor, porque a maior parte do nosso conhecimento humano ainda está em livros, né? Por mais que hoje a gente esteja se modernizando aí com vídeos e com as coisas, os livros ainda continuam sendo muito importantes. E então tem essa relação com Saturno também. Então eu acho isso bem interessante para a gente estar conhecendo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo simbólico dos filmes, né, que saem por aí, séries, etc., escreve aqui nos comentários e aceito sugestões também para eu trazer mais temas. Que a gente assistir os filmes com esse outro olhar, desse outro conteúdo, desse outro conhecimento, é fantástico ver o funcionamento das coisas assim com ordem, né? Então tem lógica, tudo tem lógica. E cada personagem da Marvel tem um signo, tem um planeta, né, correspondente. E eu já fiz algumas análises, não publiquei nada ainda,
Eu fiz análise só pra mim com meu marido, a gente assistindo os filmes. E eu fiquei impressionada, a assim, descreve muito perfeitamente. Então coloca aqui se você tem outro personagem que você gosta, que pode ser o próximo que eu faça, né? É isso, pessoal. Tem vários outros vídeos aqui no canal para quem tá chegando agora. E ajuda aí se inscrevendo, curtindo, compartilhando, para eu conseguir trazer mais conteúdo para vocês também.